never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully. Boa tarde, sétimo ano. Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Gostaria que vocês pegassem os livros e acompanhassem a nossa aula, certo? Vamos lá. Peguem os livros de vocês de língua portuguesa na página 136, certo? Página 136, nós temos formas nominais dos verbos. Mas que tipo de forma nominal é essa? São as formas que as terminações do verbo contêm, que me indica se a palavra ela tem sentido gramatical de um substantivo, de um adjetivo ou de um advérbio, certo? Então, dentro da língua portuguesa, nós temos a classe gramatical dos substantivos, dos adjetivos e dos advérbios, que nós estudamos até então. Mas, dentro dos verbos, nós temos as formas nominais. E nós iremos identificá-las através das suas terminações, certo? Sei que está meio complicado, mas a gente vai descomplicar aqui. Vamos lá. Na página 136, nós temos formas nominais dos verbos. O que é que isso vem significar? Vamos lá. As formas nominais do verbo cumprem funções semelhantes à dos nomes, ou seja, de substantivos, adjetivos e advérbios, dependendo do nome. São discriminadas em infinitivo, gerúndio e particípio. E nós iremos identificar através das suas terminações. Terminação do verbo. O primeiro que nós vamos ver é o infinitivo. O infinitivo, o verbo se apresenta com o valor de um substantivo. Então, quando vocês verem um verbo com a terminação R, aquele verbo ele tem um significado, ele tem a mesmo sentido de um substantivo, terminados, no caso, em R. O verbo se apresenta com o valor de um substantivo, valor. A marca do infinitivo é a terminação R. R de rato. Veja o exemplo a seguir. Aí no livro de vocês nós temos aí uma imagem. Um moço, né, que está utilizando aí o chapéu. Vamos lá. Um dia sem rir é um dia desperdiçado. Ah, Maria, quase não enxergo para um óculos. Então, nós temos aí um palhaço, mas que ele não está com a fisionomia alegre, ele está triste. Aí, vamos lá. Um dia sem rir é um dia desperdiçado. Me indiquem aí onde está o verbo dessa frase. Isso, o rir. Então, esse rir, ele está com um significado, né, com a marca de um substantivo. Aí nós temos aí que é muito importante, eu sempre peço para vocês observarem esses quadrinhos onde tem Aprenda Mais, que são informações que vão ajudar na compreensão. Nós temos aí um quadrinho verde do lado esquerdo, que já estamos, né, dentro do particípio. Aprenda mais. O particípio faz parte da formação dos tempos compostos dos verbos e indica, sobretudo, uma ação totalmente concluída. Nós estudamos lá em aulas passadas sobre o pretérito, que é o passado, né? Que nós temos o pretérito perfeito e o pretérito imperfeito. Então, aqui ele indica, sobretudo, a ação, que a ação foi totalmente concluída. Esse aqui, o particípio, ele tem o valor de adjetivo e a sua terminação é o DO. Vamos lá. O particípio apresenta o valor de um adjetivo. A marca do particípio é a terminação DO. Observe. Nós temos um exemplo aqui, uma frase.
Quem parte também fica partido. Aí nós temos aí em negrito a palavra partido. Partido, ela está, né, dentro a marca empregada. O verbo está com a marca de um adjetivo. Quando eu digo um coração quebrado, partido, trincado, então todos essas palavras, eles são verbos, mas a sua terminação indica a forma nominal que nós estamos utilizando. Como é o DO, indica um adjetivo, certo? E por último nós temos o gerúndio. Apresenta o valor de um adjetivo ou de um advérbio. Esse aqui ele vai além, ele tem duas formas nominais. Dentro da frase, eu pode ser expressada como um adjetivo ou como um advérbio. Vejamos. Você já passou muito tempo jogando videogame. Por que jogando é um advérbio? Então, qual é o significado de um advérbio? O advérbio ele é uma palavra modificadora do verbo. Então, quando ele diz você já passou muito tempo jogando videogame. Então, quando ele passou muito tempo, né? Na verdade, jogando é a modificação do nosso verbo. Então, dentro da oração, ela está com a marca de um advérbio. Vejamos outro exemplo. Eu vi muitos carros correndo. Quando eu digo eu vi muitos carros correndo, esse correndo ele tem um valor, ele tem uma marca de um adjetivo, mesmo sendo gerúndio. Então vamos só ressaltar. Infinitivo termina em R e tem a marca de um substantivo. Nós temos o particípio terminado em DO e eles têm a marca, o verbo, né, tem a marca, a forma nominal de um adjetivo. E nós temos o gerúndio terminado em NDO e a marca dele, forma nominal dele, ela pode ser expressa, pode ser encontrada de duas maneiras, ou o adjetivo ou o advérbio. Vai depender muito, né, da oração. Aí nós temos uma tirinha na página 137. Vamos lá. Agora leia a tirinha a seguir. Eu vou estar fazendo uma atividade com vocês. Isso a professora fala dentro de um ônibus. Percebam que o espaço, né, que ela está dentro de um ônibus. Eu vou estar fazendo uma atividade com vocês. Aí vocês percebam que o ônibus está na estrada e alguém fala, eu vou estar pedindo para vocês algumas frases sobre. Aí o garotinho que está dentro do ônibus, um aluno, ele responde, gerundismo. Então o gerundismo, ele vem, né, do gerúndio. E nós vamos já entender aqui, a partir dos exemplos, o que é que significa o gerundismo dentro do gerúndio. Vamos lá. Provavelmente você já deve ter ouvido construções como as da tira acima, não é? As expressões verbais destacadas em negrito são exemplos do que se costuma chamar de gerundismo. Então já fica claro para vocês o que é gerundismo. No primeiro quadrinho, vou estar fazendo, o fazendo termina em NDO, então já posso colocar que é o gerúndio, mas por que ele está classificado como gerundismo? Já nós vamos ver. E na segunda oração, segundo quadrinho, nós temos vou estar pedindo. Pedindo é o gerúndio terminado em NDO, mas a gente vai já saber por que é chamado de gerundismo também. Gerundismo. Com a terminação ismo, denuncia, a palavra estaria associada ao uso inadequado de gerúndios. Estaria? Sim, o futuro do pretérito. Lembram aí o que significa o futuro do pretérito? Pretérito significa o quê? Pretérito é passado. Quando eu digo futuro do pretérito, é quando eu falei que eu iria fazer uma ação no futuro, mas quando chegou nesse futuro, eu não concluí, eu não fiz. Eu posso ter feito ou não feito, certo? É meio complicado, mas a gente vai descomplicar. Não foi usada à toa. Estaria relacionando se houvesse mesmo uso inadequado de gerúndios. Releia a tira acima o
que as frases têm em comum? Atente para elas. Vamos ver as duas postas, uma bem próxima da outra, e ver o que é que elas têm em comum. Vamos lá, a primeira. Eu vou estar fazendo uma atividade com vocês. Eu vou estar pedindo para vocês algumas frases sobre. Vamos ver o que que tem nas duas que estão parecidas, que estão praticamente iguais. Vou, cima e abaixo. Estar, também está igual. Fazendo e pedindo. Então, percebam que nas duas orações, nas duas frases, eu tenho vou estar, no caso, fazendo, e vou estar pedindo. Essas são o que elas têm em comum. Vamos lá, agora compare com as seguintes. Vou ficar estudando até tarde. Vou continuar acreditando que o saldo será positivo. Então, dentro das frases do quadro 1 e do quadro 2, dá para perceber as diferenças entre ambas? Quando ele diz lá do futuro do pretérito, ele não é empregado à toa. Quando ele diz eu vou estar fazendo uma atividade com vocês, eu posso vir a concluir ou não. Eu posso esquecer ou eu posso realmente fazer a atividade. Eu vou estar pedindo para vocês algumas frases sobre. É uma coisa que eu estou falando hoje, mas que eu vou pedir à frente. Então, isso é o futuro do pretérito. Aí nós temos lá abaixo. Vamos ler juntos. Os dois grupos revelam traços semelhantes. Você deve ter observado que todas as orações apresentam um verbo que indica ação futura. Ir, vou, no caso, no primeiro quadro. Verbo no infinitivo, que indica estado, e verbo no gerúndio. No entanto, só as primeiras são enquadradas como exemplos de gerundismo, o que não está relacionado apenas ao uso do gerúndio. O que ocorre, na verdade, é uma incompatibilidade, que não são compatíveis. Aparente, que pode nos causar alguma estranheza entre o uso de um verbo que indica estado junto de outro que indica movimento. Então, a incompatibilidade é o verbo estar indicando um estado e o outro verbo está indicando movimento. Então, esses dois, eles apresentam essa incompatibilidade, mas aí nós chamamos isso de gerundismo, e não é uma forma errônea. Nós podemos utilizar, a gente utiliza com estranheza, mas dentro da língua ela é correto utilizar. Aí temos lá, essa construção tem se popularizado principalmente em função do uso excessivo por atendentes de telemarketing. Quem já ouviu aí a operadora da Vivo, da Claro, da TIM falando? Vou estar fazendo o pedido da linha nesse sentido. E alguns acreditam a origem dessa estrutura as traduções do inglês. Nós temos aí uma frase em inglês que significa eu estou estudando. Mas, ao pé da letra, no caso, se eu fosse fazer a tradução no pé da letra, eu indo ser estudando. Então, alguns dizem, né, que essa forma de gerundismo foi através, né, das traduções da língua inglesa. Então, mas não é errôneo você fazer. Eu vou estar fazendo as atividades da professora amanhã, não é errado. O que acontece, que o livro nos fala, é apenas a incompatibilidade, né, do verbo estar e o verbo em movimento, que são contrárias. Mas mesmo assim dá para utilizá-la. Chamamos isso de gerundismo. Quando eu digo eu vou estar fazendo uma atividade com vocês, vamos recapitular. Vou, do verbo ir, e nós temos estar, no caso aqui no infinitivo, termina com R, e nós temos fazendo, que é o gerúndio. Então, essa mistura, estar, que é o verbo, né, de estado, e nós temos fazendo, que é o gerúndio, que é o movimento. Tenho que movimentar, eu tenho que estar fazendo. Então, eu vou estar fazendo uma atividade com vocês. Isso é relacionado ao futuro do pretérito, certo? Espero que tenham aprendido com essa nossa aula. Nós vamos ver mais exemplos,
Nós vamos ter mais outras aulas a respeito desse, continuar esse assunto, na verdade, que ainda não terminou. E por hoje é só. Qualquer dúvida, não hesitem, perguntem. Poucas pessoas têm me procurado, então eu estou entendendo que estão compreendendo, certo? Mas qualquer dúvida podem me acionar, certo? E façam uma leitura aí bem devagar, acompanhe aí através dos vídeos e até a próxima. Tchau, tchau, beijos, bons estudos!